Olá, pessoal, estamos aqui de novo, eu e a Mônica, no mais um Chega Junto, exato. Né, Mônica? Mais um dia, mais um programa muito especial. Sempre trazendo pessoas bacanas, com histórias bonitas, com histórias inspiradoras, né? E pessoas da resolutiva, né? Como é que solucionática. Seu pai fala que tem dois da tipos solucionática e da problemática. Nós trazemos só pessoas da solucionática, porque problemática a gente quer distância. Exato, e a gente tá precisando de gente que traga ideias pra gente, né, se espelhar. Exatamente. Isso aí. E vocês continuem seguindo a gente, sempre aqui no JC Rio Claro, em todos os canais, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify. Sempre no JC Rio Claro. Também tem a Aline Magaceron, Mônica Buteri no Instagram. E para finalizar, para encerrarmos o mês de março, em homenagem às mulheres e tudo mais, hoje a gente trouxe uma pessoa, uma jovem. Mas primeiro eu tenho que dar meu cumprimento. Ah, mas você já deu. Bom dia, não. Não? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É mesmo, tem que dar, não pode ficar sem. E assim, hoje a gente trouxe para encerrar o mês de março, em homenagem às mulheres, uma moça que tem uma história de dedicação, de superação e tudo mais. Né? E ela vai contar pra gente 38 aninhos e somente. Concilia tudo, trabalho, filho. Vamos ouvir como é que ela consegue ser essa superwoman. Família. É Mariana Arena, casada com o Eduardo, mãe da Antonella, de 7 anos, a Catarina, que é o anjinho da guarda dela lá no céu, Martina e Flora, de 4 anos. Gêmeas ainda, para ajudar, ela tem gêmeas. Tá vendo? Filha de pessoas que a gente gosta muito, meus pais principalmente, Expedito e Fátima Arena, né? Irmã do Bruno, né? Que mande um beijo para o Bruno também. E é formada em economia, pós-graduada em administração de empresa, conselheira de administração pelo IBGC. Atua desde os 12 anos na empresa da família. Já, desde... Que ela tem uma paixão absurda. Eu também teria, né? Claro. Pela toda a construção dessa empresa maravilhosa, que a gente sabe o que se transformou, né? E tem como válvula de escape correr, que é um prazer. Né? Maratonista então, ainda? Isso, exatamente. Meia maratonista. Ainda. Tá com 38 anos. Eu nem sabia. Até os 40 ela vai fazer uma inteira. Pronto. Daqui 2 anos você tem que estar completando. Vixe, olha, sabe que eu sou muito dos desafios. Eu gosto. Agora eu vou ter que correr uma maratona. Desafiamos Mariana. Mas agora. A vida, né, não tem graça sem desafio, não, né, Mariana? Seja bem-vinda, Mariana. E conta pra gente, Mariana. Quem é a Mariana que está fazendo essa transição de primeira geração para segunda geração, de nada mais, nada menos do que uma empresa pequena chamada Casa do Construtor. Você vai contar pra gente que tamanho que está essa empresa, Casa do Construtor. E seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada, Aline, pelo convite. Eu fico muito honrada em representar, né, mulheres, porque eu acredito muito no poder das mulheres. Tanto é que eu acho que eu fui mãe de 4 mulheres mesmo. E eu brinco com o meu marido que se eu tentar de novo, vou ter outra mulher. Então é melhor a gente não tentar, né? Então vamos parar por aqui, né? Então, muito obrigada pelo convite. Meu pai gosta muito dos seus pais também. É uma relação muito querida, né? Ele sempre fala. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Você hoje faz a transição, né, da primeira geração. Vamos, assim, só para a gente esclarecer. A Casa do Construtor é uma empresa criada pelo seu pai, Expedito Arena, e pelo Altino Cristofoletti Júnior, né? Isso. Ela é uma empresa rioclarense, né, que fique claro. Recentemente, a gente está no ranking das 30 maiores franquias do Brasil, né? Já é franquia, então. É uma franquia, né, de aluguel de equipamentos, mas que ela começou pequena, né? Eu acho que isso é uma coisa que os jovens, a gente às vezes tem uma certa ansiedade, que acha que quer ver o prédio pronto, né? Mas a gente tem que construir. Meu pai e o Altino são amigos da adolescência, fizeram amizade na igreja do São Benedito, né? Num grupo de jovens. E essa amizade continua até hoje, também nos negócios. Meu pai, naquela época, os dois são engenheiros, tanto o Altino quanto o Expedito. E eles viram na verdade, assim, uma oportunidade de empreender juntos, né? Uhum. Eles não sabiam muito o que eles queriam fazer. A princípio, montaram uma
loja de material para construção num bairro chamado Santa Maria. Então, quem vê hoje nossas lojas aqui em Rio Claro, né, no centro da cidade, acha, nossa, começaram aqui. Não, começaram lá no Santa Maria. Que legal, achei que tivesse começado ali onde está aquela casa do construtor, no São Benedito, ali bem na frente da igreja. Não, a gente coloca que aquela casa do construtor é o Marco Zero, porque foi ali que o meu pai conheceu o Altino. Que legal. Foi ali que o meu pai conheceu a minha mãe, no grupo de igreja. Foi ali que o Altino conheceu a esposa dele. E foi ali que o Altino casou também. Então, gente, fica a dica, tá? A igreja de São Benedito faz milagres. A família inteira é devota de São Benedito, né? Que legal. Mas assim, começou lá. E aí eu falo muito assim, às vezes as pessoas falam, nossa, foi uma oportunidade, uma visão. Não, meu pai ficou desempregado e ele precisou fazer esse negócio virar. Ele viu na alocação de equipamentos uma oportunidade porque não tinha. E através do conselho de uma mulher muito poderosa, que é a minha avó, mãe do meu pai, né? Que falou para ele estava tentando a princípio fazer locação para os engenheiros da cidade. E essas pessoas, elas já tinham seus fornecedores, né? Então, para que ela ia dar uma oportunidade para ele, né? Aí ela, um dia conversando com ele, ela faleceu muito cedo, assim, meu pai sentiu muita falta dela. Ela falou, por que você não aluga para os pedreiros? Aluga pro pedreiro, o pedreiro também precisa. E é caro, né? E o pedreiro comprar é caro. E aí foi aí que ele nichou. Então, assim, ele foi pro nicho dos pedreiros, né? Ele e o Altino fizeram, porque as locadoras antigas, elas eram voltadas para o público da construção civil, para a construtora. Empresas maiores. Coisa grande. Essa coisa grande. E ele foi no mercado formiga. Então, assim, isso eu acho que foi a grande sacada que uma mulher, isso eu vou deixar bem claro que foi uma mulher. Como é que ela chama? Não vai me dizer que ela chama Benedita também, não, né? ela é Exaltina, mas o pai é Benedito, tá? Falando. O pai do meu pai chama Benedito. E aí, eles começaram com essa oportunidade lá, né? Alugando equipamentos para os pedreiros, um público diferente, um público novo. E o meu pai percebeu que o negócio era muito bom. E o Altino já tinha uma franquia. Ele era um franqueado do Correio. É verdade. Ali na frente do Lago Azul, ali, né? Isso. E aí ele falou, vamos franquear esse negócio? Meu pai falou, né? O que é isso, né? Meu pai nem sabia o que era franquia, né? E aí, juntos, eles passaram 2 anos praticamente escrevendo os manuais da franquia. E nós tivemos o primeiro... A Casa do Construtor nasceu em 1993. O nosso primeiro franqueado foi em 1998, na cidade de Americana. Que legal. E hoje a Casa do Construtor é uma notícia, assim, em primeira mão. A gente atravessou mais uma fronteira. A gente já está no Brasil com 734 operações. Estamos no Paraguai, estamos no Uruguai e acabamos de chegar na Argentina, em Buenos Aires. Ai, que legal. Então é uma Parabéns. made in Rio Claro e a gente espera que seja para o mundo. Nesse Que momento legal. a gente está na América Latina. Que bacana. Nossa, Não, e aí gente. você vê, né? E quem é empreendedor é isso, né? Quando você vai estudar. É resolver problema, né? Então você vê, né? Não, o que você falou é muito bacana, de você falar para essas pessoas que estão começando agora. Que não é fácil, né? Não é fácil você começar, você vai dar cabeçada, muitas vezes você vai acertar, muitas vezes você vai errar, você vai ter cair. lucro, você vai ter prejuízo, mas assim, é um passo depois do outro. Quem imaginava, eu acho assim, nem nos mais belos sonhos do Altino e do Expedito, e eles imaginavam hoje ter mais que 700 lojas deles, né? Que começou por eles, que é a ideia deles, que é a planilha deles e tudo mais, né? Que assim, começou dos sonhos deles. Acho que a gente nunca imagina que a gente vai dar um passo e que esse passo vai crescer tanto e expandir fronteiras, países e você tudo sabe, mais. Aline, que quando você olha para a obra pronta, né? Parece que foi fácil, mas eu estava viajando com meu pai no carnaval e ele me lembrou uma coisa que eu já tinha esquecido. Ele falou assim, olha, chegou uma época que faltou dinheiro, eu tinha dinheiro para receber para frente, mas eu não tinha dinheiro para pagar a conta daquela semana. E a sua mãe recebeu o salário. Ai, que legal. Ele falou assim, aí eu peguei o salário da sua mãe, paguei as contas e depois devolvi para ela, né? Então, assim, quem vê essa situação acha que é fácil, Tudo mas fácil. não teve muito companheirismo, tanto dos sócios
como das esposas, das mulheres. A Cristina, né, esposa do Altino, quantas vezes abdicou de comprar coisas para ela, para fazer um negócio, porque a alocação de equipamentos, ela é um negócio de capital intensivo. Por isso que a gente precisou crescer através de franquia. Porque não é barato você montar uma locadora. Os equipamentos são caros. Né? Então, a gente não teria capital para abrir 700 lojas. Com certeza. E outra vantagem disso é que você tem lá na frente um empreendedor com sangue, que quer fazer. É o negócio dele, é né? dele. Exato. Então, assim, a franquia é muito legal por isso também. Que legal. Você dá a oportunidade do outro crescer e ele quer, né? Porque tem que dar certo. Tem né? que dar certo. Você tá fazendo, você tá jogando com o sonho de muitas pessoas. Não é só o sonho do master, né? Do primeiro ali. Mas é o sonho dos 700, dos 1000 que vão ter no futuro, que estão sonhando, né, em crescer junto com a Casa do Construtor, que estão também passando por apuros, mas que agora, depois de todo esse tempo, tem a retaguarda de tudo que vocês já viveram também. E tem um nome já, né? Tem um nome. E eu acho que é legal também, porque assim, o empreendedor, quando ele está junto no negócio, né? Meu pai e o Altino, eles têm uma frase que eu acho muito legal. Eles estão... o negócio tem que ser bom para todo mundo. É verdade. Não pode ser uma franquia que seja só boa para o franqueador ou só boa para o franqueado. Então, a gente preza muito pelos nossos relacionamentos. Que legal. Eu acho que isso é uma coisa que o meu pai e o Altino deixam assim, muito claro. A gente tem que saber se relacionar, saber, né, o ganha-ganha. Então, isso eu acho muito legal. Porque não dá para só eu ganhar, né? Não. Todo mundo tem que ganhar. É assim que é gostoso, né, o jogo. Senão você ganha, daqui a pouco você não vai mais estar ganhando, porque os outros que estão junto com você não vão mais ficar. Exato. Né? Eles vão eu sair, fiz um curso uma vez que fala exatamente isso. Para você ganhar dinheiro, você tem que permitir que os outros ganhem dinheiro. Isso. Esse é o segredo. Com certeza. Né? E a franquia faz isso. Por isso que ela tem sucesso aí. Eu acho que é bacana você falar da sua mãe, da Fátima, né? E da casal, Cristina, né? Porque eu acho assim, eu acho que assim, a Fátima e a Cristina, você pode, eu conheço a Cristina antes de conhecer a Fátima, porque a Cristina, ela foi quem foi me convidar há muito tempo atrás, ela e o Altino, para participar de um encontro de casais. Não foi no São Benedito, foi no Boa Morte. Olha só. Mas é pertinho. Com a Mariazinha? Com a Mariazinha, que veio dia desses aqui. aqui e tal, que foi fantástico, um encontro de casais maravilhoso. E eu conheci a Cristina e o Altino lá. E adorei eles, tal. Depois de um tempo, conheci a Fátima com o Expedito, que são amigos dos meus pais, que trabalham lá no Santa Luzia, fazem toda aquela parte da festa italiana, todo aquele trabalho. E a gente percebe o seguinte, que a Cristina e a Fátima, elas são imprescindíveis no crescimento da Casa do Construtor. Muito. E tudo mais. Porque eu quer ou não, vim falar, o homem faz sozinho. Não faz. Tem que ter uma mulher forte atrás, tem que ter uma mulher que, a hora que o marido bobeou, a mulher puxa o tapete, vem cá, vem aqui, puxa para chegar junto, dá aquele chacoalhão, ou tá junto para segurar, para dar a mão, não é? Eu acho assim, você que está mais nesse meio agora, principalmente, você tem, eu acho que essa visão da sua mãe e da Cristina, e de quanto elas foram importantes para vocês hoje estarem do jeito que estão, né? Sim, recentemente até eu fui participei de um painel de sucessão, minha mãe não pôde estar lá, mas a Cristina estava, e eu fiz questão que ela se levantasse, que batessem palma para ela, porque é isso, né? A mulher, ela é papel fundamental, ela pode falar assim que não, que o homem faz, mas não, a mulher, ela tá junto, a mulher, ela dá a calma, a mulher dá o norte, a mulher, então assim, elas são peças fundamentais. A gente fez recentemente também um outro café com mulheres lá na franqueadora. A gente tem uma franqueadora aqui em Rio Claro que tem 130 colaboradores, mais ou menos. Então, assim, a gente fez questão de continuar aqui em Rio Claro. Que né? Legal. Muitas pessoas falam assim, muda a sede para São Paulo, né? Por causa de mão de obra. Nós temos alguns colaboradores que vêm de São Paulo, mas a gente quis continuar sendo VIP, né? Que é vindo no interior paulista. Adorei. Muito legal. Muito bom, muito Quando bom. a gente vai em alguma palestra, a gente fala, a gente é VIP, vindo no interior paulista, né? Então, a gente que fez essa questão de continuar. Mas é bacana ver isso. É bom manter a raiz. Eu acho que essa raiz, ela dá força, sabe? Dali do lugar que você é, né? Da onde começou.
E eu acho que em São Paulo você acaba sendo mais um, né? São Paulo é tudo muito grande, é tudo muito macro, tudo muito hiper, né? De repente, Rio Claro é uma cidade pequena, não tirando o valor, muito pelo contrário. Mas eu acho assim, você é visto, você é sentido, você tem e você tem a ligação da família, a família da sua mãe, super conhecida, do seu Lúcio e tudo mais, né? Então, assim, toda a família, sabe assim, todo mundo vira uma grande família. Eu tenho certeza, assim, que hoje, até a Mônica perguntou, eles são primos, né, o Altino e o Expedito. Mas é como se fosse, né? Não é praticamente, irmãos, né? Eram irmãos. Né? Não, mas você sabe que recentemente eu fiz a gente tem uma série que conta a história deles, então fica uma dica para vocês, chama Dito e Feito e Tino para Negócios, que conta alguns episódios da vida dos dois, e ela está disponível no YouTube. E eu quis fazer que os dois fizessem, falasse uma coisa pro outro, mas sem um saber, né? E os dois falaram que, Altino, você é um irmão para mim. Expedito, você é um irmão para mim. Então é um irmão que não é um irmão de sangue, mas é um irmão de alma. É um irmão onde tem muito respeito, muita sinergia. Muito assim, eu nunca vi meu pai falar mal do Altino, eu nunca vi o Altino falar mal do meu pai. Eu participo de algumas encontros de famílias, né, com outras famílias. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu já vi meu tio sair na mão com a minha tia, já vi, sabe, meu tio não olha, e isso não existe. Eu acho assim, eu trabalho desde os 12 anos, porque eu fazia um trabalho que eu acho que ninguém nem mais lembra, né, vai denunciar a minha idade, que é ir ao banco. Eu ia ao banco pro meu pai. Muito. Gente, aí foi a primeira vez que eu fui suceder meu irmão. Porque meu irmão, ele ia antes de mim. Que é bem mais velho que você, que fique claro isso, Que fique claro, né? o Bruninho é mais velho que eu. O Bruno é bem mais velho que ela, 4 anos, né? E aí eu fui sucedê-lo. E aí ele tinha amizade com todo mundo. Ele falava com todo mundo, ele quase não ficava na fila do banco. E eu tinha que ficar. Foi aí que eu percebi que o mundo não virava em torno do meu umbigo, sabe? Porque eu falei, gente... Isso com 12 anos. Com 12 anos. Hoje eu não teria coragem de mandar minha filha de 12 anos fazer um serviço de banco, né? Assim, os tempos são outros, mudados, né? Exato. Então, mas assim, desde essa idade eu já vejo essa sinergia dos dois. E isso eu acho que é muito importante, bacana, assim, ver, legal. né? E você começou a trabalhar, você falou lá com 12 anos. Isso era natural? Você que quis, ou seu pai que te levou, depois você manteve? Porque às vezes acontece da gente não querer trabalhar com os nossos pais, querer seguir uma outra, trabalhar fora para pegar experiência, depois volta. Você nunca quis, sempre lá? Não, na verdade, vou ser sincera, né? Com 12 anos ninguém quer ir ao banco, né? Lógico, não, né? Não, eu sei, eu entendi, mas por exemplo, né? Depois você... Aí o que aconteceu, né? Existe uma necessidade. Meu pai precisava de ajuda. E eu poderia ajudar, né? E aí eu comecei a ir ao banco para ele. Depois, nas férias, eu comecei a fazer alguns trabalhos de inadimplência, de ir na loja. Eu sempre gostei de contato com pessoas. De cobrar, né? Fala a verdade. Cobrar é muito legal. Receber, contar dinheiro. Vender também é muito legal. Cobrar é Cobrar bom. Legal, vender legal. E aí, o que aconteceu? Quando eu tive a idade de prestar vestibular, eu estava em dúvida entre administração e economia. E eu não sabia muito bem se eu ia ficar com meu pai ou não, mas eu já gostava daquilo. E foi num momento que a Casa do Construtor estava precisando, né? E eu, assim, meu pai nunca me pediu para ficar. Isso eu acho que é muito legal, assim, meu pai sempre, filha, você pode fazer o que você quiser. Outra coisa que eu acho que o meu pai e minha mãe foram muito legais comigo, eles sempre me trataram igual ao meu irmão. O que o meu irmão podia, eu podia também. Tá. Então, assim, eu não fui criada por ser como menina, menino, não. Eu podia o que meu irmão podia, né? E aí eu resolvi ficar. Resolvi trabalhar, peguei gosto de trabalhar, gosto pelo negócio, e eu fui ficando na operação, né? Mas em nenhum momento, assim, eu teve pressão do meu pai para eu ficar, e nem pressão do meu pai para eu sair, né? A gente acabou... Foi natural. Foi natural, mas assim... Não teria problema nenhum se eu resolvesse seguir outro caminho, né? Tá, então, isso eu acho que é Tava bem bacana. escrito já, o seu destino, né? E não é fácil, né, Mariana? Não é fácil assumir um papel de agora você está mais ligada agora em se tornar
a nova expedita. Vamos supor, vamos falar assim. Expedito de saia, como dizem por aí. Expeditinha, né? Você assim, você está assumindo a segunda geração, você, a Natália, né, que é a filha do Altino também, Isso. né? E assim, vocês estão indo para esse caminho de assumir toda essa responsabilidade. Mas não é fácil. Dia desses, quem veio aqui foi a Manu Tamaru. Sim. E daí tem os haters, né? Que a gente falou que a gente não tem, mas aparece tem. tudo quanto é lado. E daí eles começaram a falar, é fácil para quem é herdeira. É fácil ser Pra quem já herdeira. pegou pronto. Né, pegar pronto. Mas, assim, e ela não é herdeira de um... A Manu hoje, ela tem toda uma carreira, ela tem toda uma história de influencer e tal, que ela construiu. sozinha. Com né? muito trabalho, Com né? muito trabalho, com muito Mas as pessoas esforço. não e tudo olham mais. isso, Mas não né? veio daí falar, herdeira é fácil, ganhou tudo pra de uma você beijada. falar. Ela pode não ter tido a mesma dificuldade que o pai ou a mãe teve para chegar a ter uma vida tranquila. Mas daí a falar que não está tendo trabalho para manter o que tem, Não, manter, ou para acho criar, que ou dá para mais crescer, trabalho. dá muito trabalho. né? O que a gente vive hoje na casa do construtor é assim, eu tinha uma visão de sucessão muito assim. Primeiro que eu achava que ou a gente profissionalizava a empresa ou a gente familiarizava a empresa. E, gente, dá para profissionalizar uma empresa sem desfamiliarizar uma empresa. Quer dizer assim, não é porque é uma empresa familiar que você não pode ser profissional. Então, a gente trabalhou muito firme na governança da nossa empresa, né? Então, assim, nós temos hoje papéis muito claros, definidos. O único que é executivo dentro da empresa é meu irmão, o Bruno. E hoje ele cuida da expansão internacional, né, brilhantemente. Vê que eu acabei de anunciar que a gente está indo para a Argentina. Uhum. E eu e a Natália, né, como segunda geração, a gente vem fazendo essas conversas, porque família, né, ela tem realmente questões. A gente tem que voltar para algumas questões. E assim, eu participei de um curso recente, que era da FBN, que falava assim, gente, tem questões lá da infância. Uhum. Verdade. Que às vezes a pessoa, a gente fez alguns estudos de caso, a pessoa assim, ela tomou uma decisão com Baseada 38 naquela- anos, lá no negócio que aconteceu quando ela tinha No 6. trauma, né, que ela teve de Quando raiva, ela de tinha alguma 6, coisa. entendeu? Exato. Então essas questões, elas precisam ser tratadas, né? E eu também, Aline, eu mudei um pouco, eu estava conversando hoje com um franqueado que me ligou, essa questão da palavra sucessão. Ela parece que para você entrar, o seu pai tem que Tem que sair. morrer. Não, já e tem que estamos morrer. morrendo. Alguém tem que morrer. Deus pra me alguém entrar, livre. né? Não é. Não, né? Não é isso. A gente Eu quer fazer a sei. transição, a gente quer deixar Transição é melhor a gente falar. quer deixar as regras claras. A gente quer que o fundador, né, os fundadores, assim, eles têm muito para ensinar ainda. A gente quer que eles continuem. Eles estão lá todos os dias também. Eles estão lá todos os dias. Hoje a Casa do Construtor tem um superintendente profissional, né? E a gente vem fazendo esse trabalho junto com o superintendente. A gente montou conselhos de administração. Quantas vezes eu já não fui... Montamos o nosso conselho de família. Quantas vezes eu já não fui num conselho de família? Falei, sabe... agora a gente volta, conversa, reconversa, né? E essa coisa de você estar sempre atento, né, para os sinais. Então, assim, os fundadores, meu pai tem 70 anos, o Altino tem 64, são jovens, porque, assim, eu tenho uma moça que eu admiro muito, que é a Cristiane Junqueira do Nubank. Eu vi um post dela ontem, ela falou assim, gente, nós vamos morrer com 90 anos. Sim. Ou mais. Exatamente. Quantas carreiras Indo pra nós vamos mais. ter? Quantas carreiras nós vamos ter, Mônica? Pois é, e ontem a gente estava abordando justamente isso, né? Veio uma pessoa aqui e ela começou a cantar com 60 anos. Que foi a entrevistada da semana passada, da- a Alicia, né? Exato, e ela começou isso. a cantar com 66 anos. E aprendeu a nadar com Aprendeu 60. a nadar com 60 e agora com 68, indo para 69, ela está aprendendo a tocar piano. Piano. E tem um monte de projeto ainda na caixinha dela lá guardado. Ela fala, tudo bem, eu tenho até... Ela ainda Tenho mais 20 falou- anos, ela até brincou, né? Ela ela tem até mais brincou, 20 e não anos. sei, mas eu quero morrer tentando. Eu achei isso muito legal.
Claro, porque é isso. Então, assim, a gente tem que dar tranquilidade para os fundadores que nós estamos aqui preparados, né? Que a gente quer tomar as melhores decisões, as decisões com relação à perenidade do negócio, né? O Altino e meu pai se preocupam muito com isso e eu acho que isso é realmente uma preocupação de um sucessor, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, estou malhando no horário da herdeira, né? Eu acho isso massa. Né? Eu então, acho exatamente. Eu acho isso Eu acho assim, pra começar, aquele um que falou, você é herdeira, porque eu já ouvi muito também. Você é aposentado, do horário da herdeira, do você aposentado. É herdeira. Sou mesmo. Graças a Deus, meu pai deixou uma coisa boa pra mim, que eu estou mantendo com muito trabalho, com muita dor de cabeça, com muita ruga, com muita coisa, e melhorando, não é verdade? Exato. Então, assim, sinto muito, sabe? Sim. Mas a vida é assim. E o que eu acho que eu aprendi, né, um pouco ao longo mesmo. da minha vida, a gente não pode desmerecer o outro, De nem maneira o trabalho nenhuma. do outro, a dor do outro, o que cada um vem passando. A gente tem que aprender a respeitar. Isso numa associação familiar também, porque o meu tempo não é o tempo do Bruno, que não é o tempo da Isso Natália, é que não é o muito tempo do meu pai, que não é o... Então, a gente tem que aprender a respeitar Sim. as pessoas e cada um tem um pouquinho para contribuir e a voz daquela pessoa ela é muito importante para nós. Então, assim, não desmerecer o outro. Não, assim, até eu estava esses dias lendo o líder, né, da associação familiar, ele também é um CEO, porque ele é o chefe emotional. Né? Então ele tá olhando para emocional. Sim. Ele tá olhando para o emocional das pessoas. A gente, não sabe assim, a gente tá vivendo tempos difíceis, as pessoas estão doentes, as pessoas estão cada vez mais, né, intolerantes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esse eu acho que é um papel que eu e a Natália a gente vem fazendo, sabe? E é muito legal ser multifamiliar. Porque você tem alguém passando pela mesma coisa que você, mas que não é da sua família. Isso que eu ia te perguntar. Você acha que é mais fácil se a Natália fosse sua prima mesmo, de sangue e tal, e o Altino fosse irmão do Expedito, e tudo bem. Você acha que seria mais fácil? Ou é melhor do jeito que tá? Eu acho que você vai dizer que é melhor do jeito que tá. Porque, assim, é complicado. Assim, nós aqui no Grupo JS, nós somos uma empresa familiar. Então, assim, eu trabalho na minha sala, meus dois irmãos trabalham na sala da frente e ficam olhando pra minha cara o dia inteiro. E, assim, é muito engraçado, porque e a hora que a gente vai embora pra casa, tá o Eduardo aqui, eu aqui, meu pai ali e o Guto na frente. Então, assim, é todo mundo grudado o tempo inteiro. Mas a gente foi acostumando com isso, foi se aprendendo a se respeitar. É isso que ela falou, né? E tudo mais. Mas eu acho, assim, muitas vezes, vai sair no final de semana, vai jantar num restaurante, vamos lá no Bravi e tal, almoçar todo mundo. Se a gente começar a falar de trabalho, na mesa de almoço ou na mesa de jantar, acabou. Vai começar a discussão, ou vai sair uma briga e tal. Então, a gente aprendeu que não é assim. Cada um, na empresa é uma coisa, a gente vai trabalhar de questões empresariais, de funcionários, de empresa, tal, e fora disso, é vida que segue. Eu costumo dizer que a gente tem que usar o chapéu da hora certa, né? Isso. Seu chapéu de irmã. Tem o chapéu de filha. Tem o chapéu de esposa. São os claro papéis, que quem disser que consegue colocar todos esses chapéus. Mentira. Quem que dizer que tá tudo equilibrado vai estar mentindo, gente. Não, né? às vezes você tem que sentar. Porque eu também tenho empresa familiar, né? E eu e mais um irmão, né? E tem hora que a gente senta e bate papo assim de 1 hora para tentar alinhar. Né? Mas aquilo que você falou, papéis definidos evitam muita confusão, mas tem que estar... É aquela coisa, né? Nós somos individuais, mas nós somos todo, né? Então, você tem que estar alinhado, né? E eu acho, Mônica, que uma lição que eu tive também é assim, trocar o telhado no dia de sol. Sabe? A gente tem que se esforçar para trocar o telhado no dia do sol. Porque a hora que vier a chuva... Sim. É mais difícil. Você está protegido, né? É muito mais difícil. Com certeza. Então, nessa questão familiar, a gente tem que fazer as conversas na hora que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Porque senão
depois as coisas ficam muito mais difíceis. Elas se tornam um bolo. E a gente mistura sentimento, e a gente mistura tudo. Assim, só respondendo a sua pergunta, a Natália não é minha prima, né? Uhum. Mas assim, a gente tem muitas coisas em comum, né? Ela me levou pro triatlon recentemente, então agora eu tô nadando, pedalando e correndo. Ainda não fiz nenhuma prova, mas eu tô lá. E a gente procura, até nós, procura falar de outros assuntos que não sejam só casa do construtor. Bacana. A gente procura ter outras coisas que nos unem, Uhum. né? Então, essa questão do esporte é algo que une a gente. Vocês têm uma coisa em comum. Porque ali, pra também, troca. às vezes, né, se você também ficar só naquilo, só casa do construtor, só, né, é difícil, né? E assim, nós não concordamos em tudo, eu e ela, né? A gente diverge, Aham. mas a gente se respeita. Eu Legal. acho que isso é muito importante. E né? como é que vocês entram, por exemplo, ela tem uma ideia de uma coisa, você tem... Como que vocês conseguem conciliar isso para chegar num denominador comum? Porque aí tem que entrar, né? A gente conversa muito, muito, quando não tem assim, quando, Mari, eu acho isso, Nath, eu acho isso, ó, a gente volta para casa, repensa. 24 horas, né? Mas A gente sempre tudo fala com isso aqui. respeito. Vocês também nunca Não. se desrespeitaram. Não, a Natália é pra mim como assim, nossa, não tenho nenhum problema. E ela tem muita, eu falo que ela é altininha, ela é a personalidade do Altino. Eu falo, "Ô, altininha, eu falo, vem aqui, vamos conversar. Ela é muito parecida com o Altino. Que coisa, né? É, muito, bacana. ela é muito. Então, assim, a gente nunca teve nenhum problema. Claro que a gente, né, igual eu te disse, a gente diverge, mas a gente sempre tenta. Como nós não temos nenhuma decisão para ser tomada num dia de chuva, nosso telhadinho tá lá, Aham. isso permite É manutenção, né? que é a você manutenção. não tome a decisão naquele momento, Aham. né? Isso que você falou é muita verdade. Esse negócio da gente fazer. É igual eu falo, né? Eu trabalho muito com espiritualidade, eu ensino a meditar. Aí muita gente chega para mim, reza para mim, reza para mim. Eu falo, gente. Se você não rezar, não adianta Se você rezar. não rezar no dia que você tá bem, que você tá feliz, você sentar lá, meditar, fazer as coisas, no dia que você tá mal, você não vai fazer isso. Então você tem que fazer essa base forte. Para quando vier, você tá preparado. Entendeu? Eu costumo falar muito do acidente da minha filha, né? Sempre eu falo. Então, quando chegou lá a pessoa que tinha atropelado ela, chegou lá, né? A Aline estava junto e todo mundo disse, ai, Diego, o motoboy tá aqui, o motoboy. Eu falei assim, vamos perdoá-lo. Aí todo mundo, nossa, tá evoluído. Não estou evoluída. Eu treino. Então, até isso a gente treina, né? É a mesma coisa que você está falando. Todas as habilidades, né, são treináveis, né? E inclusive nos momentos difíceis, né, Mônica? Principalmente, porque aquilo ali já está em você. Você já faz parte de você. Então, acho que a gente tem que tentar chegar nesse ponto daquilo que você acredita que é bom para você, fazer parte, ser natural. Exato. Né? Porque senão a gente também fica, como meu pai diz, mordendo o poste, né? Você fala assim, gelo. Exatamente. E assim, eu até fiz uma promessa de não reclamar. Ah, isso é fantástico. Porque, gente, a gente tem uma mania de reclamar, né? Não, porque já tá ruim o negócio. Imagina, se você coloca mais aquele peso em cima reclamando, você não vai achar solução. E é isso que a gente vê aqui no programa. As pessoas pegam aquela situação difícil, nenhuma reclama, né, Aline? Impressionante. Nenhuma chegou aqui. Ah, você não reclama? Ah, você não culpou Deus? Não. Eu pode até falar, eu culpei, mas em seguida tempo. eu fui entendendo e tal. E reclamar é aquele negócio, reclamar, né? Você clama de novo, então você fica sempre repetindo isso aquela mesma fantástico. coisa. É uma sabedoria então... que eu falo. E é bacana Quando eu perdi a minha filha, né? Eu perdi a minha filha com ela, dentro da minha barriga, com 35 semanas. Nossa. De gestação. Você já tinha uma? Eu já tinha a mais velha, a Antonella. E aí eu perguntei pro Eduardo, pro meu marido. Eu falei assim, por que Deus fez isso comigo, né? Eu não fiz nada pra ninguém, nunca matei, nunca roubei, sou uma pessoa justa. Ele falou assim, e todas as outras vezes que Deus te abençoou, você perguntou por que foi você? Marido. Meu marido, né? Na dor dele. Na dor dele, sofrendo comigo. E é verdade. Às vezes a gente, né, fala, por que eu? Não, e todas as outras vezes que você ganhou? Você perguntou por que você? E aí? É a e mesma, você?
coisa, né? E a hora que ele te falou isso, ele E aí? que ele falou, você não perguntou e você daí parou pra pensar ou você continuou na... Porque eu Na imagino dor. a dor, a Cacília até que foi quem te indicou, que amamos nossa Ah, madrinha. uma querida. Nossa Né? madrinha, Cacília Brumati e tal, ela que te indicou também, ela comentou dessa perda que você tinha tido, mas também falou dessa transição que está tendo e tudo mais e tal. E daí ela falou, ela tem uma história de muita superação, né? De que ela perdeu como é que ela... Catarina, né? E tudo mais. Depois de um tempo veio as gêmeas e tudo mais. Então, assim, para uma mulher que trabalha, que já é mãe, que é esposa, que é filha, que... É difícil, né? Você ter que parar e falar, nossa, e agora? Eu sou humana, eu tenho que um tempo para mim. Você pegou um tempo para você? Na verdade, assim, eu perdi a Catarina, ela morreu dentro da minha barriga. E aí eu tive que tomar decisões rápidas, né? Eu tive que fazer uma cesariana de emergência, eu tive que decidir se eu faria biópsia ou não, autópsia. Então foram várias decisões que eu fui tomando, né? Se eu veria ela, né? Eu quis vê-la. Porque estava formada já. Ela era um Era bebê um bebê, lindo. 8 meses. Era um bebê lindo. Então, assim, o que eu fiz, né? A partir disso, eu falei, eu tenho 2 alternativas. Ou eu vou me enfiar no meu apartamento, ninguém nunca mais vai ver minha cara. Perfeito. Ou eu vou sair na rua e vou lidar com as coisas que aparecerem, né? Também porque você tinha já uma criança. Porque eu tinha uma criança, né? E aí, assim, eu tomei a decisão, né? Meu avô era vivo, meu avô Lúcio. Nossa, um querido. Não, olha, eu tenho que falar. Ele era uma pessoa que, quando eu comecei aqui no jornal, eu tinha 20 anos. Eu também comecei novinho, porque meu pai também foi daqueles... Meu pai foi diferente do seu. Meu pai chegou pra mim e falou assim, Aline, comprei um jornal. Eu estava terminando a faculdade de publicidade e propaganda. Aline, eu comprei um jornal em Rio Claro? Toma conta. Eu falei, como assim? Nem terminei a faculdade. Não, cuida pra mim que eu preciso que alguém cuide pra mim. Eu falei, gente... Daí seu avô vinha toda hora aqui. Seu Lúcio, ele vinha aqui e ele cuidava também de mim. Era mais um dos... Ele era tipo meu avô também. Porque assim, ele vinha, ele cuidava. Ele era muito fofo. Ele é assim que fica registrado. E o meu aqui. avô, quando eu perdi a minha filha, ele me ligava, porque ele era uma pessoa moderna, né, gente? Ele era um senhorzinho moderno. Ele faleceu com 98 anos, mas ele tinha WhatsApp, ele era todo assim. Ligava pro meu pai, ele ligava toda semana, ele ligava pro meu pai. Meu pai É. falava, como é que o senhor tá, seu Lúcio? Tudo bem? Tô bem, tô trabalhando. Ele tava trabalhando. E ele falou pra mim, ele falou assim, filha, olha, você vai ter que sair. Eu falei, não, vô, eu já sei que eu vou ter que sair. Ele falou assim, reza. Ele tinha muita fé. Muita sempre fé. teve Eu ia fé. até te perguntar isso. Muita fé. Falou, reza e coloca nas mãos de Deus. E aí eu comecei a sair. Ouvi atrocidades. Ouvi que eu tinha perdido a minha filha porque eu tinha carregado a filha mais velha no colo. Muitas absurdo, pessoas né? me viam com a barriga, depois me viram sem barriga, perguntavam, nasceu? Eu tinha que responder, morreu. Nossa Né? Senhora. Mas eu acho que tudo isso me fortaleceu. E Com tudo isso me certeza. tornou mais gente também. Para perceber a dor do outro, para perceber que, né, o sofrimento. Assim, é quando você sofre tanto que você fala, poxa, eu me tornei, acho que, um pouco mais delicada e preocupada com os outros, né? E aí eu consegui, assim, eu tive muita ajuda, fiz terapia, né? Minha terapeuta é uma querida, uma graça. E aí eu consegui superar, assim, o luto, vivi o luto, né? Eu acho que a gente tem que viver o luto também, né? Tem gente que fala, não, vou esquecer. Não, tem que viver, tem que sofrer, você tem que passar, não tem jeito, você vai ter que passar. Não esconder, né? É Dói. uma etapa, né? Mas passa. Passa. Né? E aí, quando eu engravidei, né? Pandemia, 2020... Você estava tentando ou fez Não, surpresa? meu marido, assim, ele falou assim... Relaxou. Olha, ele falou, Mariana, eu nem sei se eu quero ter outro filho, porque, olha, eu vejo o que aconteceu com a Catarina. Eu falei, olha, Eduardo, eu quero ter outro filho. Ele falou, então vamos tentar. Aí eu engravidei. Daí eu engravidei, uma semana depois, eu tive uma hemorragia muito grande. Aí eu falei pro Eduardo, nem vamos no médico, porque, olha, não deu, falei, né? Aí, pra nossa surpresa, quando a gente chegou,
eram as gêmeas. Nossa, mesmo com sangramento. Mesmo com sangramento. Tá vendo? Quando tem que ser. Aí elas estavam, né, lá, e eu falei pra minha filha, a mamãe tá grávida, agora, né, não vou poder te carregar tanto, porque tinha a questão do sangramento. E eu falei, pode ser um menino, pode ser 2 meninos, porque eram bivitelínicas. Eu falei, mamãe, são 2 meninas. Olha só, a que criança fofa. sabe, né? É E engraçado. nasceram 2 menininhas maravilhosas. Idênticas, né? Elas são parecidas, não são idênticas, Aham. mas são da pá virada. Vieram pra Vieram movimentar pra com a sua movimentar vida. Que a minha bacana. vida. E como você dá conta de tudo, Mariana? Não dou, né? Vamos ser muito sinceros, tô sempre devendo. Eu vou buscar as crianças na escola e falo, tia, tô te devendo alguma coisa pra professora? Ai, tem uma reuniãozinha lá. Eu falo, tá bom. Não sei, assim, a gente não dá conta, né? Eu escolho as minhas batalhas, né? Tá. Agora que eu tô participando ativamente dos conselhos, eu coloquei na minha agenda que eu viajo 1 vez por mês, né? Os outros compromissos eu tento não ir viajar, porque eu quero estar com as minhas filhas. Elas são muito pequenininhas. São ainda, muito né? pequenininhas, então eu sim. coloquei isso, né? Então, assim, eu acho que aí é uma parte boa de você ser, né, uma sucessora, uma Sim. herdeira, que eu coloquei isso, falei, olha, eu não vou viajar mais que 1 vez por mês, né? Coloquei isso como uma métrica ali. Faço online, vou e volto, faço muito bate e volta, vou e volto de São Paulo no mesmo dia, para poder, né? E vai aprendendo a delegar também, né? Vai passando. E se eu não coloco para dormir, eu quero estar no dia para acordar com elas, para aprontar para ir para a escola, né? Eu falo assim, quem me vê chegando com as minhas filhas na escola deve falar, nossa, eu tenho que fazer um TikTok, porque assim, uma hora uma tá sem sapato, outra hora uma tá com o cabelo não sei o quê. São 3 cabelos, gente. Valorizem a mãe. Nossa, São de manhã 3 E quando cabelos. inventam aquele negócio de cabelo maluco, gente? Quem foi Mochila que inventou maluca. isso? Ai, agora Quem mudou, inventou né? esse negócio de Tem cabelo mais maluco? É cabelo maluco, Tinha que brinquedo apanhar. maluco. É quem inventou isso ou é careca ou não tem filho. Só pode ser. Não tem o que fazer. Porque assim, não tem o que fazer. gente, eu Fica lembro que pensando no na que época inventar. da minha tinha chapéu maluco. Chapéu maluco era um também. boné. Punha boné do time, punha o boné do Pateta, qualquer coisa, aquilo pra mim já estava feito. Hoje eu vejo as mães fazem hambúrguer no cabelo da menina, fazem. Sorvete. Gente, Não, uma gente, eu não loucura. sou essa mãe. Eu, assim, Eu invejo, viu? Eu não invejo, sou, mas eu tô porque- sempre devendo, Mônica. Eu, assim, sinceramente, eu tô sempre achando que eu tô pra um lado, pro outro, assim. Mas eu vivo bem. Você não se cobra, então você não sente culpa. Não me sinto. Porque muita gente faz, mas sente culpada. Você não sente essa culpa. Eu acho que, assim, é como a gente lida, né? Não se sinta mesmo. Eu não me Não. sinto... Não, mas eu não se sinta mesmo. Exato, porque- Eu não me sinto, eu acho assim, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Eu penso muito isso. Sou a melhor filha que eu posso ser, com as condições que eu tenho daquele momento. Hoje. E eu acho assim, eu tenho uma coisa que o meu avô também falava muito pra mim. Ó, você tomou aquela decisão naquele momento com Com a aquela situação consciência, que você tinha. Uhum. Que é muito fácil olhar pro retrovisor e falar, Aline, por que você não tomou a Aham. decisão A em vez da decisão B? É muito fácil. É fácil eu olhar com os meus olhos que eu não tenho aquele problema, né? Exato. E depois que o negócio acabou e já fácil, passou, né? porque Exato. você Nossa. deveria ter virado lá. Deveria. Ô, O meu, e se, eu acho um né? saco. E assim, você tá do meu lado, por que você não me mandou virar lá então, né? Assim, exato, tipo, alguém, né? Falar mas alguma eu acho coisa. que assim, você não tem que se sentir culpada. Toda mulher, na verdade. Porque a mulher, quando ela já inventa de ser mãe, ela já tá jogando com a sorte. Porque assim, eu vou ser mãe. Você já sabe como cuidar? Você sabe Não, como é que vai sabe ser a nada. gravidez? Não. Você sabe como é que vai ser o parto? Você sabe como é que vai ser os 2 primeiros anos da criança, os 10 primeiros anos, os 20 primeiros anos? Nós estamos nos 20 e pouco dessas crianças. 25. E estamos... Dia desse eu falei pra mais velha minha, ela tem 20, vai fazer 25. Vai fazer 25. Eu falei pra ela, você me desculpa se eu não sei fazer. Eu nunca tive filho de 25 anos, é a primeira que eu tô tendo agora. Exato. Né? Então a gente tá no acerto e Aprendendo, erro. exato. Então a gente vai aprendendo o tempo inteiro. Vai acertar? A gente espera que a gente acerte outro? muito mais do que a gente erra. As suas 3 filhas são iguais? Imagina. Minhas gêmeas são totalmente diferentes. Olha, Não é? criadas Não. juntas, nasceram juntas, gestação juntas. A Flora, né? Ela é
toda, assim, rápida, sagaz, esperta. A A outra Martina é lenta. toda sentimental, sabe? Não pode ficar brava com ela, que ela fica chora. triste. E são Lágrimas. gêmeas, e tá tudo bem. Não, então, mas é isso que eu queria falar, né? Porque, por exemplo, você não sabe. Cada um, por exemplo, se tivesse uma receita, né? Você Então. trata assim, mas não, ainda tem um jeito. Uma você não pode falar assim, a outra você já pode falar assim. Não é? Exato. E eu acho assim, eu gosto muito de uma frase assim, ó, foca no seu, foca no que você pode fazer com as informações que você tem, né? Às vezes você conhece uma pessoa que ela tem um potencial imenso, mas ela tá olhando o vizinho, olhando o que o outro não fez, olhando o que o outro deixou de fazer. Perfeito, Gente, você tá não falando. dá. A gente tem que olhar para o que a gente pode fazer. O que a gente pode, que está no nosso alcance, né? Eu falo muito para minha filha mais velha, eu falo, filha, você tem que estudar. Ela fala assim, mamãe, mas por que eu tenho que estudar? Eu falei, filha, você tem que estudar, que eu estudo. Ele é muito importante. Meu avô sempre falou, meu avô fez questão que a minha mãe tivesse faculdade com os filhos, porque ele tinha condições. E ele deu a oportunidade de fazer faculdade, né? E eu acho que isso é muito importante. Hoje eu não sei mais, assim, se nossos filhos, se a faculdade tem esse poder, né? Mas assim, A gente vai fazer, a né? gente tem A gente que vai fazer. oferecer isso E para tem eles. que focar no que está ao nosso alcance, Também né? acho. E se eu tivesse, não sei. Se eu tivesse, é outra conversa, é outra O e história, se, né? É. A pessoa fica muito no e se, foca no seu, faça o seu melhor, né? Faça o melhor, faça para o outro que você gostaria que fizesse para você. Perfeito. Eu penso muito isso. Eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. É a do lei jeito dourada. que- Se Olha, chama lei dourada na espiritualidade. Então, E o meu mestre fala, siga a lei dourada sempre, que você nunca vai errar. Porque a dor em você é grande, né? Se eu faço alguma Mas ela coisa é para, sua, né? pois é, se eu faço uma coisa para te ferir, poxa, eu fiz, e se fosse comigo? Então, entendeu? Então ele fala, siga sempre essa lei, perfeito. e nas empresas familiares é isso, né? É. Também, porque se você não olhar para o seu irmão, não olhar para, né, o seu sócio e pensar, né, e repensar, muitas vezes é repensar, não é só pensar, é repensar, melhorar a comunicação, né? Comunicação é muito importante também. Não é como eu falo, é como você entende, né? Porque não adianta eu falar, só eu falar, mas o jeito que você entende muda todo o jogo, né? E eu acho que, assim, respeitar muito os antepassados, né? É verdade. Eu respeito muito o meu pai, o Altino, a história que eles construíram e a história que a gente está construindo juntos. É um trabalho de muitas mãos, né? Tem um quadro na franqueadora, a hora que a gente entra, que ele chama Sonhômetro. E lá tem quantos países estamos, quantas cidades estamos, mas o número que a gente mais gosta é quantas vidas a gente impacta, né? Então, assim, esses dias eu fui lá, era 4.000 e o Altino cobra que a gente mexa nisso Aumentou todos os demais. dias. Perfeito, Né? Assim, eram 4.057 vidas, né? Impactadas. Que legal. Assim, As mudando. Diretas, famílias, né? As Diretas. Diretas, famílias. sem contar os indiretos, né? Você tem que imaginar, porque Isso. assim, esses 4.000 e pouco devem ser os funcionários, Das os, lojas. os franqueados, É, funcionários com os franqueados e funcionários. familiares diretos. Fora, e a quantidade de construtor, de pintor, de pedreiro, de Que tiveram marceneiro, acesso, que tem né? acesso à máquina, que tem acesso à empilhadeira, que tem acesso à facilita a à vida, betoneira, né? ou qualquer A vida deles, a negócio É. lá que limpa o chão e tal, e que facilita a vida deles e que faz eles ganharem dinheiro com isso. Isso não está sendo contado, mas tem que pôr lá, vezes 4.000 vezes X, né? Economia circular é uma coisa assim, o planeta Terra não vai aguentar, né? É assim, o desaforo que a gente está fazendo para ele, né? No sentido de tanta consumismo, né? Tanta coisa. Chegou num Então, ponto. o alugar, ele propicia isso. Você não precisa ter, Comprar. você pode alugar. Sim. Aluga, devolve. É muito mais, assim... Rotatividade, né? Rotatividade é o importante. custo é muito menor, porque você não fica com aquilo parado, às vezes depreciando. Exato. Né? Então tem todo esse contexto. E na construção civil, assim, a gente vem vendo esse pessoal realmente, porque a tecnologia das máquinas também muda, né? Muito, E né? você Tá não tudo fica rápido. com aquela máquina defasada, Velha. aquela máquina de 2001, né? E assim, a gente está sempre renovando o nosso parque de máquinas, igual uma locadora de veículos. Você não quer alugar um Fusca,
Não, nem dá mais, né? Ah, eu adoraria alugar uma Ai, Kombi. que Vocês não têm uma Kombi pra Ai, alugar, a pra minha me filha me emprestar, pra me falou. vender? Quer ir pra Kombi? Eu sou Vamos apaixonada botar por. as Olha, amigas na se Kombi? alguém que estiver assistindo, que tem uma Kombi velha, que não queira mais, ou quer dar, quer alugar, quer vender, Vamos reformar. eu a Kombi? alugo. Eu vou na dela, tô na coisa circular aí, na economia Olha, circular. o Altino, é sério, Eu vou te sei, os contar. carros maravilhosos Mas que eu vou te tem. contar que ele tá alugando. Ah, olha só. Olha Mas só. o Altino não tem jeito, viu? É, viu? Ele reforma e aluga os carros? Ele tem uma coleção de carros antigos, né? Não Já posso saiu em vários aqui do E- Showcar, aqui nosso, aqui ele já E saiu. aí ele gosta bastante, né? Muito. E ele fez disso um negócio. Porque Ai, que ele tem legal. tino para negócios, igual eu disse. Altino Né? tem tino. Ele tem tino para negócios. E ele fez uma garagem C, chama. Ai, que legal. E as noivas, olha, Altino, esse merchan é seu, hein? As noivas aniversários, inclusive assim, o Papai Noel usou um dos carros dele, e se eu não me engano, tá, Aline? Ele tem uma Kombi. Ele tem uma Kombi que eu já vi lá no condomínio, gente. Eu acho que ele tem, Eu vou, e ele aluga. qualquer dia ele vai deixar a Kombi lá, a Kombi não vai estar lá de manhã, sabe? Que vai estar na minha garagem. Vamos fazer porque- uma festa na Kombi? Pensou? Que delícia. Ai, eu sou Bota louca pra ter uma 10 Kombi. amigas dentro? Mas ele faz isso, então ele trabalha com aluguel de carros antigos. Eu acho isso muito legal. né? Ele tem know-how, né? Pegou o know-how que ele tem para uma coisa e está agora expandindo para outra. É bacana isso. E eu acho assim, o que eles, pode ter certeza, tanto teu pai quanto o Altino e tal, eles estando por trás de tudo que está acontecendo, eles estão do lado o tempo inteiro ali, ó, de Então. olho em tudo. E a visão deles, por já ter passado por tudo que passaram, por já ter construído tudo que construíram, e a experiência que eles passam para vocês, né, que estão fazendo as coisas, de repente eles estão olhando e falando, isso aí não vai dar certo. Mas eles vão deixar. Eles deixam e deixam. falam, Eles deixa porque eles deixam, vão aprender mas no já erro. sabem, né? Essa Eles meninada vai deixam. aprender no erro. E a gente aprendendo no erro é muito melhor. É. Que a gente aprende como não fazer e aprende a solucionar. Né? Porque senão você entrega já pronto, fala, nem vou me esforçar para acertar. Então deixa errar. A missão da casa do construtor é ressignificar a posse. Então, a gente quer que as pessoas aluguem, quer que as pessoas façam isso. E a gente tem agora uma inovação, ela tem até aqui em Rio Claro também. Olha, eu estou cheia de fazer propaganda. Chama Viva Cuidar. Ela é uma iniciativa também da franqueadora, né? Também do Altino do Expedito, que nasceu com a ideia de alugar equipamentos médicos hospitalares. Que legal. Então, a gente está trabalhando nisso. A gente já abriu uma segunda unidade em Limeira para provar que o negócio... Porque a franquia, né? Não basta você... eu vou abrir uma franquia, vou franquear um negócio. Não, eu tenho que provar que esse negócio é bom. Eu tenho que saber quais são os problemas que podem dar para eu poder te ajudar. Né? Claro. Então, a gente está formatando esse negócio, chama Viva Cuidar. A gente já abriu em Limeira, vai abrir em São Paulo também. E a ideia inicial nossa era de pegar, por exemplo, você tem uma cadeira de banho, Aham. mas você comprou, você empresta para nós, a gente aluga a sua cadeira de banho e te paga uma Uma comissão. porcentagem. Igual Só- um brechó. Assim, né? Isso, mais ou menos Isso, um brechó. eu te pago uma porcentagem. Mas a verdade aí a gente percebeu que a demanda era muito maior do que a capacidade das pessoas de emprestar, entendeu? Uhum. Então, nós tivemos que comprar, né, camas hospitalares, a gente tem bengala, muleta, bota, tudo É até legal. bom saber. Então, a gente tem aqui em Rio Claro, e a ideia é que seja mais uma unidade de negócio nossa, Que né? bacana, porque muitas vezes assim, que nem meu pai operou o joelho faz pouco tempo. Teve que comprar andador, teve que comprar bengala, Aluga. né? Então, assim, comprou, e aí? Faz o que com aquilo? Empresta Então, agora. assim, agora, daí tem não sei quem que vai Legal. operar, leva o andador, não sei o que lá. Então, de repente, não preciso comprar, eu alugo. Não, tem muita gente que precisa de cama mesmo, Isso, né? Cadeira de rodas. Cadeira de roda. Quem faz cirurgia, a pessoa faz uma cirurgia, sabe, lipo, que não pode deitar, a gente aluga aquela poltrona, sabe? Que legal, que É um bacana. braço de negócio bem bacana, né? Que a gente tá construindo. Nossa, eu não sabia. Mais Precisa uma. divulgar, né? Mais uma, A que gente não bacana. sabe, a gente descobre tanta coisa nesse programa. Então, é isso mesmo, isso é importante, né? Por isso que a gente também gosta de trazer as pessoas. Eu sabia
sabia que de quase oferece, tudo da né? coisa do construtor, mas assim, porque eu acompanho a história mas você deles, trabalha assim também Não, no mas eu jornal, acompanho né, a história amiga? deles direto, assim. Eu Você adoro. trabalha no jornal, as Sou pessoas fã fazem deles, sou fã de propaganda. vocês, acho o trabalho de vocês muito legal. Assim, eu acho o Altino, o Expedito, a Cris e a sua mãe, a Fátima, adoro, são pessoas do bem, né? São mesmo. São pessoas trabalhadoras, pessoas que, como você, olha para o próximo, olha para a dor do outro, como se fosse a dele, para tentar resolver. E eu acho que isso, Mariana, faz toda a diferença. Sabe? Faz toda a diferença no seu caminhar, no seu retorno que você tem, tanto na empresa quanto na sua vida particular, na sua vida pessoal, com seus filhos e tudo mais. Eu acho que isso tudo é uma bênção. De verdade, assim, que vocês construíram, que seus pais construíram junto com a família do Altino e tudo mais. Então, assim, e essa ideia de quantas pessoas vocês impactam, né, dos 4 mil, pode ter certeza, multiplica por 4, por 5, porque muitas pessoas estão sendo impactadas também pelo trabalho de vocês, pela dedicação que vocês têm e por muitos minutos e minutos que vocês dedicam para fazer o melhor trabalho possível. Por isso que quando a Cacília falou de trazer você aqui, de falar de toda a sua história e tudo mais, eu falei, a Casa do Construtor tem que ser muito exaltada, porque assim, é uma empresa nossa. Eu falo nossa porque é da nossa cidade. VIP. Né? É VIP. Descobrimos é abençoada por São Benedito. Né? Então, assim... padroeiro, né? Assim, no dia que a gente encerra assim, o mês das mulheres, eu acho que a gente não poderia ter trazido uma pessoa que representa mais a mulher, a luta, a garra, do que você, né? Então, eu queria muito, assim, a gente já está tendo que meio que finalizar, que a Mônica vai finalizar com a pergunta dela, tudo, mas eu queria muito te agradecer e te parabenizar, e parabenizar a Fátima também, porque com certeza tem muito dela em você. Sabe, muito. assim, não é só a fisionomia, porque você é muito parecida com ela. Mas, assim, eu tenho certeza que o Expedito, então, deve ser a queridinha do papai, né? Mas eu queria parabenizar você e, nossa, muito bacana ter você aqui. A gente que agradece, a Casa do Construtor tem o privilégio de ter parceiros como vocês. Meu pai, o Altino, tem uma frase estampada lá na franqueadora que eu concordo, que é sonho que se sonha só. É somente um sonho que se sonha junto, torna-se realidade. É o que eu acredito, né? A gente tem que sonhar junto, a gente tem que fazer junto com os outros, não tem sucesso sozinho, né? E eu sou muito grata, assim, minha mãe é uma pessoa que, mãe, eu te amo muito. Ela é a calma em pessoa, ela é toda assim, mas você preocupada. também é calma, né? Não? Já enfrentou vários leões, né, sua mãe, né? Não, mas assim, ela é doce, né? Ela fala... Eu também sou doce. Não é o jeito de falar que te deixa doce ou não. Doce, né? Mas eu acho que a gente aprende, né? A gente aprende a escutar, a falar. Então... já fui mais enérgica, né? Já tive, acho que, atitudes que eu não teria. Né? Aquilo que eu falei, olhando pro retrovisor, já tive atitudes que eu não faria novamente, certo? Mas, assim, eu procuro... Acho que essa experiência, né, da Catarina me transformou realmente, né? Nessa coisa de, talvez, respirar mais, ter mais calma. E saber que tem coisas que a gente não controla. Algumas a gente controla, outras não. Exatamente. E a sua fé? Eu tenho muita fé. Meu avô é um exemplo de fé, meu avô Lúcio. Ele me ensinou, assim, a rezar. A minha avó também, ela me ensinou todas as músicas de Maria, que eu sabia cantar todas, né? Então, assim, eu acredito, sim, que tem um Deus que rege a todos nós e que a gente tem que, assim, fazer as orações nos momentos bons. Eu não faço oração para pedir. Eu falo, Deus, você sabe o que eu preciso, né? Ele sabe o que é melhor pra gente. Né? Então, eu não peço nada. Eu falo, agradece. Só agradeço. É isso mesmo. Então, Mariana, a gente tem que encerrar.
infelizmente, adorei, né? Gosto de conversar com pessoas inteligentes, né? Bacanas. Bacanas, né? Inspiradoras. Com certeza. E deixa uma mensagem aí para as mulheres, né? A gente está finalizando o mês das mulheres hoje, né? Aqui no nosso programa. Deixa aí uma mensagem para as mães batalhadoras que trabalham, que tem que conciliar tudo. Disso tudo, o que você acha que é o principal? Olha, eu acho que a gente, né, a gente tem mãe, ser mãe é um dom, né, ser mãe, a gente tá extravasando, a gente tá, assim, sempre com mais plenitude possível, a gente tá sempre buscando satisfazer os nossos filhos, né, mas, assim, não sintam culpa. Tá todo mundo no mesmo barco. Não tem mãe perfeita. Não tem aquela coisa assim, ai, nossa. Não tem. A grama do vizinho não é mais verde, né? A gente tem que faça o que é possível, o que é melhor para você, com as condições que você tem. Não se culpe, né? Dentro do mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é muito difícil, uma pessoa que tem que trabalhar, ainda tem que dar conta da casa, tem que dar conta, é muito difícil. Então, assim, você é a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional que você consegue ser com as ferramentas que você tem. Então, é isso. E é o que eu gostaria, assim, de dizer, que eu sou muito orgulhosa de ser mulher. Eu acho, assim, e eu acho que essa potência de gerar 4 mulheres, eu acho que isso me deixa mais, assim, tenho certeza que se eu tivesse mais uma, seria mais uma mulher. Eu também falo isso. Seu marido é que tá frito, coitado. Tá, coitado, tá. É que ele é calmo. Então, Deus sabe o que faz, né? É isso. Mas é isso aí. Mas obrigada. Imagina, viu, muito Mariana, obrigada a Foi vocês. muito bacana, queria te agradecer por estar aqui com a gente, Contribuir com a abrir gente. um pouco da sua história, da história da Casa do Construtor, de Do seu parabenizar coração. os meninos, Altino e Expedito. Os jovenzinhos. As guerreiras, É. Fátima e Cristina. E assim, você, o Bruno, Natália ou Nayara? Natália. A Nayara, o Natan também, que É. conheço o Natan desde que era um cotoquinho, amigo das minhas filhas, lá do Ele é uma condomínio. graça, Meninada boa. Mas é isso aí, queria muito te agradecer e te convidar para vir mais vezes aqui para falar das novas empreitadas que vocês vão, com certeza, que virão por aí. Com certeza. E para te seguir é Mariana Arena. Isso, exatamente. E também Casa do Construtor. Caso Construtor Rio Claro, a gente faz vários vídeos lá. E Tem o filme. E tem o filme o dos... Dito e Feito Tino para Negócios. O do Scatolin, que é o produtor, que fez com a Legal. gente. É muito legal. A gente vai lançar a 2ª temporada agora. A gente gravou com convidados, então vai ter os nossos franqueados também. Que legal. A gente conta um pouquinho da essência da franquia da Casa do Construtor. E eu que agradeço vocês duas, mulheres maravilhosas, por esse papo. Obrigada. Imagina, a gente Obrigada. que Foi agradece. Muito bom, obrigada. E é isso daí. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo com mais um convidado ou uma convidada. Queria muito agradecer a todos vocês. Continuem seguindo JC Rio Claro em todas as plataformas. Perdeu um episódio? Pega lá Tá no YouTube. tudo lá. Podcast JC Rio Claro. Todo podcast do Chega Junto, todos estão lá, mais de 80. Pode pegar lá que vocês vão assistir. Aline Magaceron, Mônica Buteri, Mariana Arena, Casa do Construtor Rio Claro também, podem seguir lá. Assistam o filme, Dito e Feito, Tino para Negócios. E é isso aí. Quarta-feira que vem, aqui de novo. Tchau. Obrigada. Tchau.